nós estamos falando sobre discípulos de Jesus, a importância de sermos discípulos de Jesus, o impacto de ser discípulo de Jesus neste tempo, nos dias de hoje, entender a missão de levar Jesus e ensinar Jesus a outras pessoas. E nós queremos falar hoje sobre a nossa vida entre deuses alternativos. Por que deuses alternativos? Porque da mesma forma que nós vamos perceber que os juízes estavam vivendo, ou melhor, os israelitas no período de juízes, estavam vivendo diante de muitos deuses, nós também temos muitos deuses, e que precisamos ficar atento, uma vez que o Evangelho de Jesus só nos dá direito à adoração a um Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor sobre todas as coisas, e não a vários deuses dos nossos dias. Diz assim, versículo 6, todos acharam? Você que está em casa também, acompanhe. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Seguindo outros deuses, prestaram-lhe culto e adoraram-os.
recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e lhe disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardara o caminho do Senhor e se andara nele, como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidômios e os heveus, que viviam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeciam os mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Amém? Pai, te damos graça, te louvamos por esta palavra, fala aos nossos corações hoje. Precisamos ouvir e entender a tua palavra para os nossos dias e para o nosso tempo, em nome de Jesus. Tenho trazido para vocês a leitura um pouco mais longa, até para um entendimento nesse princípio do livro de Juízes, uma vez que nós estamos olhando para esse livro e olhando também para o discípulo de Jesus para o tempo atual. Se nós lembrarmos, na semana passada, nós terminamos a mensagem no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 3, dizendo a ordem do Senhor e o juízo do Senhor para os israelitas que abandonaram ele, dizendo, portanto, versículo 3 do capítulo 2, agora digo a vocês que não expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Deus traz um julgamento aos israelitas por desobedecerem a Deus, e esse julgamento vocês vão viver no meio desses povos, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês, vocês desejarão os deuses deles. Essa vida entre os cananeus, como nós falamos na semana passada, era uma vida de descomprometimento com Deus e com a obediência ao Senhor Jesus. Então eles começaram a olhar para os deuses à sua volta, naquela época, isso há 3.000 anos atrás, mais ou menos, e começaram a tentar fazer com que o Deus soberano coexistisse com esses outros deuses, vivessem com esses outros deuses, passaram a ter outras opções de deuses. Enquanto Josué estava vivo, nós lemos no versículo 7, o povo prestou culto a Deus. Quando Josué morreu, com 110 anos, o povo se desviou. A próxima geração, que veio depois de Josué, depois dos líderes que acompanhavam Josué, que tirou o povo do Egito,
que fez passar pelo Mar Vermelho, que atravessou o deserto e que tomou posse da terra prometida que Deus havia dado e prometido a Israel, a próxima geração prestou culto a outros deuses, sem se lembrar do Deus Todo-Poderoso. Amados, é assustador, mas é real, que uma geração posterior não lembre no seu coração mais do nosso Senhor Jesus. É assustador que essa geração não prestou mais culto a Deus. E isso nos traz um alerta: basta uma geração nossa, posterior à nossa, para abandonar o Senhor Jesus e seguir o seu próprio coração. Isso nos traz um alerta por causa do mundo onde nós vivemos, aonde nós estamos rodeados e o que nós temos à nossa volta. A nossa vida hoje é muito parecida com o tempo dos juízes, em que os israelitas estavam cercados de povos diferentes, de pessoas diferentes e de deuses diferentes. Nós vivemos algo muito parecido, e eu quero, através desse texto, pensar com você, olhar para o texto bíblico e perceber que nós temos que tomar alguns cuidados para os dias atuais, para este momento, o momento que nós estamos vivendo. O primeiro alerta que o livro de Juízes traz para nós como os discípulos do Senhor Jesus é que, no versículo 10, depois de que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o seu Deus. O verbo aqui, conhecer, não necessariamente está aplicado sobre a perspectiva de não saber da história do seu povo. Não está aplicado sobre a perspectiva do desconhecimento de que Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito, havia passado o povo pelo Mar Vermelho, que havia descido maná do céu quando eles estavam no deserto para alimentar. Eles tinham conhecimento, eles sabiam que esses feitos tinham acontecido, eles sabiam que Deus protegeu os seus pais e os seus antepassados no sol desgastante do deserto, na noite fria, eles sabiam. O problema é que o verbo conhecer para nós nos remete a desconhecimento total, mas na realidade o povo, principalmente o povo de Israel, que é um povo enraizado na transmissão da sua história, eles sabiam da história. O problema é que essa história, esses atos salvíficos de Deus, não queimavam mais dentro do seu coração. Eles não olhavam mais para Deus de Israel como Deus importante, que os atos que Deus fez, tirando eles do Egito, tirando da escravidão do Egito, passado pelo Mar Vermelho, derrotado o faraó, água jorrando da rocha, inúmeros milagres, não queimava, não havia mais importância dentro deles. Uma geração depois, não se alegrava mais em seus corações com as bênçãos de Deus. Eles estavam com os pés fincados na bênção. Veja, não é um Deus que prometeu e não cumpriu, eles estavam na terra prometida. Eles estavam no lugar onde Deus havia prometido dar a eles, eles já estavam morando, mas os deuses alternativos corromperam os seus corações e as suas vidas e tiraram o foco dos atos salvíficos de Deus. Nós temos algo muito semelhante, nós nos alegramos com o milagre e esquecemos de adorar o dono do milagre. E se nós focarmos no milagre, em breve nós também não queimaremos mais de desejo pelo Senhor do milagre.
É provável que, muito em breve, se o nosso foco estiver somente naquilo que Deus irá realizar e não naquilo que Deus é, provavelmente nós também seremos atraídos pelos deuses alternativos do nosso tempo. Justamente porque eu preciso queimar não por aquilo que Deus faz, dentro de mim precisa desejar não o que Deus faz, eu preciso queimar e desejar quem Jesus é, a sua glória, o seu poder, porque a consequência de tudo isso é uma ação salvífica dele em minha vida. O povo de Israel estava fincado os seus pés, estava desonrando a Deus, ingratidão correndo em seus dias, mesmo recebendo os benefícios e depois esquecendo. Veja, meu amado, o pastor Alexandre gosta de falar que o povo é desmemorizado nos nossos dias atuais. A grande questão, e eu concordo com ele, a questão não é que nós não temos uma memória de quem é Jesus. Saia aí na rua e pergunte para qualquer pessoa se ela sabe quem é Jesus. Dê uma volta no seu trabalho, pare alguém, você sabe quem é Jesus? Ela vai te falar sobre Jesus, ela vai falar no mínimo que Jesus é aquele que veio, que morreu lá em Israel. As pessoas sabem do Jesus histórico. O problema é que o Jesus divino não queima dentro de muitas pessoas. Não há desejo pelo Jesus divino. E isso nos leva a um problema dos israelitas, que é um problema nosso, que é o nominalismo. A igreja moderna, devido aos deuses alternativos, tem se tornado uma igreja nominal. Ela tem um nome de cristã, mas ela não deseja, ela não queima por Jesus como discípulos de Jesus. Ela tem um histórico de se identificar, carregar Jesus na camiseta, eu amo Jesus, ou cantar músicas maravilhosas, mas ela não tem a característica, muitas vezes, da adoração. Há um perigo no nosso tempo, porque nós estamos nos tornando cristãos teóricos e se tornando a cada tempo ateus por prática. Nós entendemos muitas vezes quem é Jesus, mas não desejamos Jesus pelaquilo que Ele é. Jesus nos convida hoje, o cristianismo vai além do seu nome. O cristianismo nos transforma em seguidores de Jesus, em discípulos de Jesus para esse tempo em que nós precisamos olhar de forma prática para viver os valores práticos do Evangelho, independente do que está à nossa volta, independente dos convites que nós temos, independente daquilo que o mundo nos oferece, Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Jesus precisa ser a razão da nossa existência. Jesus precisa ser o transformador das nossas vidas. O nominalismo tem tomado conta da vida do povo cristão, a ponto de nós valorizarmos as dificuldades do nosso tempo, a multiplicação do pecado para justificar o nosso cristianismo nominal. Pastor, é muito difícil, pastor. O senhor não sabe como é difícil viver nesse mundo, o pecado me atrai, as circunstâncias, as necessidades, o meu tempo, pastor, é super curto. Se eu perguntar para todos aqui, sem exceção, todos vão falar que o tempo é curto. Fora a minha família, fora os meus estudos, eu atendo 3 lugares. E de alguma forma, eu preciso arrumar fora esses 3 lugares, tempo com Deus, tempo com a minha família e tempo de estudo. Todos nós estamos em dias corridos,
Mas isso não pode, à medida que o Deus desse tempo, chamado tempo, nos impeça de ter uma vida de discípulo de Jesus, na qual nós adoramos Jesus constantemente. Isso não pode determinar o meu valor diante do Senhor Jesus, e o valor que Ele é para mim, porque as coisas de fato urgentes desse mundo não pode sobrepor aquilo que é valoroso para a minha vida, que é Jesus Cristo. Isso me tira da categoria de um cristão nominal. Isso me faz olhar para um único Deus, Senhor e Salvador da minha vida, sem se importar com os outros deuses à nossa volta. Aí então eu posso transmitir o conhecimento, porque eu sei quem é Jesus, eu vivo Jesus. Essa geração dos israelitas que não conheciam a Deus, conforme nós lemos no versículo 10, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conheceu o Senhor. A única maneira de corrigir isso é não sendo cristão nominal. A igreja moderna tem se apoiado nas organizações, nas instituições religiosas e na instrução formal para passar a sua fé adiante, para ensinar sobre Jesus Cristo. Está errado. Está errado. Casais, por exemplo, que participam, dando um exemplo para vocês, apenas do culto de domingo, e acham que isso é a única solução, está resolvido o problema. E eu estou falando da igreja brasileira, não estou falando somente e exclusivamente de nós, como se essa fosse a única parte a ser feita. Eles não assumem o evangelho como parte da sua vida, como parte integrante do seu ser, para cumprir em obediência todos os mandamentos de Jesus. Nós estamos vivendo uma crise de casais que são pais de pet, e que assumiram os pets como filho, simplesmente porque na sua cabeça, o Deus desse século diz que é difícil criar um filho, é difícil ensinar uma criança, não é fácil, mas se você é discípulo de Jesus, você consegue, porque você vai transmitir o evangelho de Jesus, você vai transmitir a palavra de Jesus, você vai ensinar ao seu filho os caminhos de Jesus. Pais que desejam que os seus filhos conheçam Jesus, mas resumem-se a sua transmissão de fé exclusivamente ao culto de domingo. Não. Nós precisamos ensinar, levar o evangelho prático para o nosso dia a dia. Devemos desenvolver uma fé prática, uma fé para todo dia, para a segunda-feira, onde na escola, no trabalho, na nossa casa, aonde nós estivermos, o evangelho de Jesus é testificado. Você é o maior exemplo do evangelho aonde você está. Não importa se estamos cercados de deuses, a nossa fé testifica que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou e que vai voltar para que nós possamos estar vivendo com Ele eternamente. Viver entre deuses e não se contaminar com os deuses desse tempo, é ser discípulo de Jesus, é a única maneira. É levar o evangelho, é ser. Veja que o evangelho não está relacionado ao ter, mas ao ser. Jesus nos dá uma orientação, pastor, e o ter? Ele chama o ter de as demais coisas. Ele não excluiu nós termos,
ou ter alguma coisa, ou conquistar alguma coisa dessa terra, mas Ele nos pediu que sejamos seus discípulos para esta geração. Não importa se os deuses deste tempo têm lhe atraído, mas que doa os seus ossos, mas não ceda a sua adoração a Jesus Cristo, a nenhum outro Deus deste tempo, nem a riqueza, nem o dinheiro, nem os bens, nem as ideologias, nada, não ceda, o Senhor é soberano sobre a sua vida. E Jesus orou por nós, dizendo e pedindo ao Pai: eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus nos diz, orando ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. O Senhor está conosco, não importa qual seja os deuses deste tempo. Não seja como os israelitas que abandonaram o seu Deus e fizeram o que Deus reprovava. O segundo alerta para nós é que eles fizeram o que Deus reprova. Pastor, e o que Deus estava reprovando? Adoração a outros deuses. Os israelitas decidiram viver da mesma maneira que os povos ao seu redor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é cristão porque você se veste diferente. Você é cristão porque Deus convenceu você a viver num reino diferente do mundo. O reino do mundo é de um jeito, o reino de Deus é de outra forma. Os israelitas aqui sofreram porque quiseram viver como os povos ao seu redor. Não importa se vão dizer que você é diferente, é um esquisito, é uma esquisita, não importa. Você é diferente porque Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Os israelitas olhavam ao seu redor e viram inúmeros deuses, e esses deuses se tornaram armadilhas para eles. Porque quando nós formos ler, e você faça a sua leitura em casa também, o restante do livro de Juízes, nós vamos ver que a rebeldia era cada vez mais obstinada. O arrependimento era cada vez mais superficial. Os líderes, os juízes, eram cada vez mais corruptos. A oferta de avivamento e de salvação era cada vez mais fraca. Há uma degradação. Eu não sei se no seu pensamento agora, você percebeu o que eu percebi quando eu lia, algo muito parecido com os nossos dias. Quando eu li, eu tive exatamente essa percepção. A rebeldia está cada vez mais obstinada, o arrependimento está cada vez mais superficial. Eu me arrependo, mas amanhã eu volto a praticar novamente. Os líderes políticos, cristãos, pastores, estão cada vez mais corruptos. Não estou pregando só para você não, estou pregando para mim também. A oferta de avivamento dos nossos dias está muito ligado ao pular, e pouco ao transformar. A coragem. Essa semana eu não trago política para o púlpito, mas eu tive que admitir.
O Senhor precisou, pelo menos até o momento, e espero que não se corrompa, precisou levantar um jovem no meio político, para ser político e testificar Jesus, chamado Nicolas Ferreira, diante de inúmeros pastores que foram e se corromperam. Não sei até quando ele vai durar, mas sei que na sua fala há sempre Jesus como Senhor e Salvador. Porque a oferta de avivamento é rasa, e a vida do Evangelho precisa ser prática. Não é a política que está ruim, é o cristianismo que é fraco para transformá-la. O avivamento é pouco, a salvação que se oferece é uma salvação rasa, de um Jesus que não transforma, e o meu Jesus e o seu Jesus é capaz de mudar vidas. Por isso Israel, da mesma forma, o Senhor diz que fez algo reprovável, adorou outros deuses. Talvez o Deus de muitos aí fora seja a política, e não o próprio Deus. E a adoração a outros deuses, conforme a Bíblia nos fala, versículo 17, é prostituição. Eles se prostituíram. É dessa forma que Deus vê a adoração a outros deuses, prostituição. É como a esposa que rejeita o marido e vai buscar outras opções. É como o esposo que rejeita a esposa e vai buscar outras opções. É como um pai totalmente rejeitado pelo filho. Se nós olharmos de fato, o adultério é o oposto do casamento. O casamento é verdadeiro, há amor profundo, há intimidade no casamento, se conhecem, há abnegação no casamento, e tem que haver entrega, dedicação. O adultério oferece relacionamento superficial. O adultério oferece prazer momentâneo. O adultério é o maior ato de egoísmo do ser humano. E nós precisamos olhar e entender que Israel se prostituiu. Ela estava casada e se prostituiu. Abandonou o seu Deus para adorar outro Deus. Ela era infiel. Ela queimava incenso, adornava-se, se vestia e ia atrás dos seus amantes, outros deuses. Serviam a outros deuses. Oséias nos traz uma declaração clara a respeito disso. E Deus irou-se, porque o pecado estava sobre aquele povo. Se nós olharmos bem, o problema deles eram deuses alternativos. O nosso problema também é deuses alternativos. O que importa é o que eu penso, o que eu acho, e não o que a Bíblia acha. Só que o problema de Israel era mais profundo do que simplesmente uma adoração a outros deuses, uma prostituição. Assim como o nosso problema também é. Aqui Israel tentou trazer Deus para coexistir com outros deuses. Pega o Deus soberano e rebaixa ele para viver com outros deuses. Na tentativa de imitar o mundo, eles tentaram trazer Deus para coexistir com outros deuses. Os deuses antigos, tanto do período dos juízes, quanto do período da Grécia, nunca tiveram problema com outros deuses. O politeísmo era uma prática, mas eles nunca aceitaram que um Deus se destacasse. Nunca aceitaram que esse Deus se destacasse. Eles foram pegos pelas armadilhas dos deuses alternativos. A pergunta para nós é:
será que, como Mateus 6:24, talvez nós, em nosso coração, não estamos servindo aos dois senhores? Será que não há adoração a outros deuses? Elise Fitzpatrick, ela diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você sabe por que nós temos tanta facilidade para adorar outras coisas? Porque nós nascemos com um propósito de adoração. O ser humano nasceu com um propósito, foi criado para a adoração. Entenda uma coisa, 3 coisas: ou o ser humano está adorando a Deus, ou ele está adorando alguma coisa, ou ele está adorando alguém. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, o ser humano está adorando, no sentido até de adorar a si mesmo. Ele presta culto, e o Senhor nos convida a olhar e dizer: quem está competindo com Deus em nosso coração? Quem está lutando para ser soberano em meu coração? O problema é que, se nós não olharmos com dedicação para isso, assim como aconteceu com o povo de Israel, o Senhor também trará a ira dele sobre nós. Nós olhamos a ira de Deus sempre como algo ruim e penoso, mas olha que interessante, Deus os entregou aos seus inimigos ao redor, aos companheiros de adoração, para quê? Para que eles se arrependessem verdadeiramente e fossem disciplinados. E para que tudo isso? Porque a ira de Deus aqui não é penosa, porque ela é um ato de misericórdia. Toda vez que o povo chorava e gemia, o Senhor levantava um juiz para ajudá-lo. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A mesma coisa. Deus tem derramado a sua graça sobre nós, sempre que nós nos arrependemos. Sempre que há arrependimento verdadeiro, sempre que mudamos, sempre que aceitamos ser transformados por Deus. A maior ilusão do homem é achar que ele precisa buscar outras coisas além de Deus. Se ele buscar o Senhor e falar: eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, saiba de uma coisa: não tem nada nesse mundo que não prosperará na tua vida. O Senhor será contigo, o Senhor será o teu refúgio, o Senhor será o teu guarda, o Senhor será o teu Deus. E não se engane, Paulo em Romanos 1, a partir do versículo 18, diz que a ira de Deus está revelada nos nossos dias. Sabe como? Entregando os homens às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, o seu próprio querer. É necessário que nos arrependamos e abandonemos os nossos deuses alternativos que ocupam o nosso coração no lugar de Deus. Nós precisamos nos arrepender e dizer: Senhor, eis-me aqui. E a terceira e última orientação que o livro de Juízes traz para nós nesse capítulo é que eles tinham que fazer uma escolha diária. Todos os dias eles precisavam escolher entre Deus e os deuses alternativos. Durante esse período dos israelitas, eles precisavam mostrar amor a Deus, ouvindo os juízes, dizendo: este é o que Deus escolheu, ou prostituir-se com outros deuses, abandonar a Deus e servir a outros deuses. Precisavam decidir onde buscar a sua salvação. Muitas vezes nós achamos que os deuses alternativos não nos oferecem salvação. Sim, nesse ponto ambos oferecem salvação. Todos querem te trazer uma solução, todos querem trazer salvação para a tua vida. A pergunta é:
qual deles te traz misericórdia também? Qual deles te oferece misericórdia? Todos os outros vai te escravizar, sem te oferecer misericórdia. Só o Deus de Israel, só Jesus, que tinha misericórdia de homens obstinados, como nós lemos no versículo 19. Só Deus tem misericórdia. A quantidade de deuses naquele tempo era gigantesca, como a quantidade de deuses nos nossos dias. A nossa escolha hoje passa por aquilo que nós chamamos na modernidade de pluralismo. O pluralismo, assim como em Israel, é mais profundo do que a adoração simplesmente aos deuses. Porque muitas vezes, na tentativa de servir outros senhores, nós queremos equiparar a adoração e adorar ao Senhor também, da mesma forma que servimos aos deuses desse tempo. Nós servimos ao Senhor porque Ele pode nos dar riquezas. Nós servimos ao Senhor porque Ele vai me ajudar a casar. Nós servimos ao Senhor porque Ele pode me trazer uma cura. Nós servimos ao Senhor por diversos motivos. O povo de Israel e o povo que viu Jesus face a face aqui na terra, foram as duas gerações que mais viram milagres. Mas foram as duas que menos creram. Isso nos traz um alerta. Não é sobre aquilo que os deuses nos oferecem, é sobre a convicção clara de que há um único Deus verdadeiro sobre as nossas vidas, e Ele é soberano, e nós precisamos entender que a modernidade te convida a outros cultos, mas nós não devemos aceitar ao culto ao corpo. O culto ao corpo é algo moderno. É um Deus moderno. O culto ao dinheiro, ao trabalho, ao tempo, como nós falamos, são deuses do nosso tempo, que não precisa estar mais no formato de um bezerro de ouro, de uma estátua, de uma imagem. Eles são conceitos que roubam a nossa adoração. Existe um Deus alternativo do nosso tempo, chamado hedonismo. Prazer, eu tenho que ter prazer e não importa o que aconteça. Ele tem tomado espaço e dominado a vida dos cristãos. Mas não esqueça, assim como na terra prometida, Israel deveria prestar adoração exclusivamente a Deus, porque foi a promessa de Deus. Nós também hoje, em nosso coração, aqui dentro, nós não podemos ter outro Senhor que não seja Jesus em nossas vidas. Se há algo concorrendo com Jesus aí dentro agora, em seu coração, ore ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, porque o grande perigo dos nossos dias não é a quantidade de deuses e de ídolos no nosso tempo, mas o desejo de que Deus coexista com eles em nossos corações. Grave bem isso. Nosso problema, além dos deuses alternativos, o grande perigo não é somente a quantidade deles, mas querer que Deus divida espaço com eles em nosso coração. Deus é soberano. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E como eu sei, pastor, que eu tenho um Deus competindo com o Senhor em meu coração, faça duas perguntas. A primeira delas é: qual desses me atrai? E a segunda é: estou disposto a não vivê-lo
se ele estiver contrário ao que Deus ordenou? Duas perguntas para saber se tem um Deus concorrendo em seu coração. Primeiro, o que te atrai muito? E a segunda é: eu posso viver sem Ele em meu coração? Se Deus me pedir, eu posso viver sem Ele? Se não, se a resposta for não, entenda uma coisa: há um ídolo a ser destronado em seu e no meu coração. Amém? E eu termino dizendo a você 3 aplicações para a sua vida. A primeira delas é: Deus é soberano sobre os deuses modernos. Creia nisso, irmão. Deus é soberano sobre os deuses modernos, Deus é soberano sobre tudo. Não houve na história da humanidade, da Bíblia, não há nos nossos dias e não haverá coexistência entre o Deus soberano e outros deuses. Seja o que for que você ainda não conseguiu vencer, ore ao Senhor e peça a Ele para que Ele mude a sua vida. Deus não vai coexistir com deuses modernos. Ele é único no seu coração. Ele é Senhor e soberano sobre tudo e todos. Entenda isso. Segundo, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui não é uma frase, não é algo que simplesmente eu diga. É algo que eu preciso viver. É algo que eu preciso vivenciar. E talvez você precise se perguntar: isso que eu desejo, eu sou capaz de abrir mão por causa de Cristo? Se Deus lhe pedir, você é capaz de abrir mão por causa de Cristo? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É negar a si mesmo. É entender que Jesus é Senhor sobre nós. E por último, viva o Evangelho prático, porque o Evangelho é prático. O Evangelho vai muito além de sermões de domingo, vai muito além de seminários e aulas, vai muito além de uma transmissão formal. O Evangelho é para a vida, é para o dia a dia, é para a vida diária. As pessoas precisam olhar para você e talvez nem saber que você é pastor, mas que nos atos diários da sua vida, elas precisam olhar e falar: você é diferente. Você é alguém diferente, porque o Evangelho está mudando a sua vida. O Evangelho está transformando na sua vida diária. Você está transmitindo. E quando o Evangelho for prático no nosso dia a dia, de preferência informal, sabe o que vai acontecer? A próxima geração estará salva e conhecerá Jesus. Isso é fundamental. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça agora. E eu queria que você orasse por você. E perguntasse ao Senhor o que concorre com Deus em seu coração. Quais ídolos têm ocupado o seu coração, inclusive o meu, que precisa ser destronado, precisa ser destruído. Os Dagon
modernos precisam cair.